Gente, tudo bom? Eu sou a Luana Daltro, analista de branding aqui da King Host, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a abolição da escravatura, principalmente trazendo, os motivos que levaram à abolição e os reflexos que a gente tem hoje na sociedade. Para isso, a gente convidou uma convidada especial, que é a Fernanda Bastos, e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre o tema. Bora lá? Obrigada pelo convite, Lu. Então, eu sou jornalista, sou escritora também e CEO da editora Figura de Linguagem, uma editora aqui de Porto Alegre, que é dirigida por pessoas negras, né? Trabalho atualmente como jornalista na TVE, sou repórter, sobretudo da área de cultura, né? Embora nesse momento a gente esteja um pouco cobrindo, né? Todas as forças estão ligadas aí a esse combate ao coronavírus. Queria, assim, para a gente contextualizar para muitas pessoas que, enfim, desconhecem a temática, né? O que foi a abolição da escravatura? Assim, vou falar resumidamente, né? Não é minha área de atuação especificamente, mas para quem não se lembra, né? Às vezes até é um tópico que a gente na escola vê assim bem en passant, né? Mas a abolição da escravatura é uma espécie de uma assinatura, né? De um momento da história em que a gente tem, de forma oficial, a abolição da escravidão no Brasil, mas levando em conta, né, que para além daquele ato oficial, no qual muitas vezes a gente destaca, né, a Princesa Isabel, a gente tinha movimentos muito fortes, né, de abolicionistas, de pessoas escravizadas, já naquela época no Brasil, se articulando, né, e reivindicando que o país, então, se retirasse desse espaço de vergonha, né, de total vergonha no sentido de que naquele momento, né, a gente já tem inúmeros outros países que também adotaram a escravidão, já sem mais recorrer à escravidão como modelo econômico, né, que é um modelo econômico, mas também ideológico. Então, essa abolição acontece em meio a uma pressão internacional muito grande, né, para que o Brasil abandonasse esse modelo, mas também uma pressão social muito forte, né, na qual se torna praticamente insustentável a manutenção da escravidão, e a gente tem, então, essa assinatura, esse documento, que torna todos os sujeitos escravizados livres, mas sem nenhuma reparação, né? Com todos esses problemas em torno das consequências dessa abolição, sem uma responsabilização pelo crime de escravizar os sujeitos, né? Sim. Tu fala, assim, né? Tu trouxe um pouco já dos motivos, né, que ocasionaram, que levaram, né, a abolição a acontecer. Mas tu trouxe um ponto que eu acho que é bem importante, assim, a gente ressaltar nesse vídeo, que é o papel das pessoas escravizadas e dos abolicionistas nesse processo, porque eu acho que no imaginário social as pessoas ainda têm uma visão de que as pessoas, né, daquela época, pessoas negras principalmente, eram totalmente subservientes, assim, aceitavam inerentes à situação. Então, se tu pudesse contar também um pouco, né, desse papel, eu acho que seria importante. Lu, até estava vendo se eu achava aqui na minha estante, não estou por aqui, eu acho, com ele, mas se a gente for pensar no romance Úrsula, né, da Maria Firmina dos Reis, que é um romance publicado em 1859, que é também, que a gente tem uma edição aqui na Figura de Linguagem, mas que é um romance que tem outras edições, né, as pessoas podem facilmente buscar, elas vão encontrar esse relato abolicionista, né, que vai falar do ponto de vista de sujeitos escravizados. Então a gente vai ter no romance pelo menos dois personagens, que é o Túlio e a Preta Suzana, né? Que o Túlio vai ser um sujeito que vai falar sobre essas agruras da escravização logo no início do romance, e vale destacar que ele é um romance que tem o seu formato, então, romântico, né? Ele não vai ser centrado sobre o tema da escravização, mas a autora, Maria Firmina dos Reis, vai justamente usar esse formato, que naquele período era muito comum, né, para falar desse tema. Então a gente vai ter o Túlio, né, falando sobre o fato de ele não ser visto como
um humano, né, não ser visto da mesma forma como os brancos, aqueles sujeitos não escravizados, e a Preta Suzana, mas Suzana que vai falar justamente do ponto de vista de quem foi raptado e tem uma origem africana que ela recupera na obra. Então, até onde se sabe, esse romance é o primeiro publicado não só por uma mulher, o que já seria um grande feito, né? Uma mulher negra também, mas também aquele primeiro registro que a gente tem de um romance abolicionista. Então, isso nos dá um pouco uma ideia do quanto essa discussão, essa movimentação e essa resistência negra já datava de muito antes, né? A gente tem, só para levar em conta, no campo da literatura, vários exemplos, né, de cantos, de poemas, e essa obra da Maria Firmina dos Reis, que hoje em dia se torna mais popular, né, mas que também vale enfatizar, é um romance que vai ser recuperado nos anos 70, né, no outro século, e só mais recentemente, né, no século então seguinte, que ele vai passar a ocupar um lugar de mais destaque no cânone literário, né, que ele vai então ser adotado em vestibular como leitura obrigatória, se tornar realmente um ponto central para a cultura, né, aquele documento ao qual as pessoas todas recorrem para conhecer um pouco da sua história. A gente sabe que, lógico, a literatura ela não é idêntica à história, né? A gente tem que estabelecer limites nessas relações, mas é interessante a gente pensar o quanto esse debate já vinha sendo feito, né? O quanto as resistências, os movimentos de contestação já aconteciam na sociedade naquele momento. E nesse sentido a gente se serve da literatura sim para perceber o quanto esses movimentos culturais também são importantes para colocar esses temas no centro do debate, né, e para fazer a gente também refletir e humanizar, né, muitas vezes a gente tem esse debate político e a gente pode passar nos dias de hoje, né, a literatura, a obras artísticas, né, elas nos ajudam a humanizar um pouco o debate. Então, quando a gente tem ali na figura do Túlio, um sujeito de muito bom coração, mas que vive numa situação de desumanização, a gente passa a pensar, então, sobre ele como não sendo só um número, alguém que precisa ser libertado, alguém que precisa ser ajudado, né? Alguém lá distante, mas alguém que está perto de nós, que pode ser como nós em vários sentidos, né? Então tem esse papel pedagógico também que, não por acaso, a Maria Firmina, que era uma professora, também exerce com muita maestria nessa obra. Perfeito. E pensando um pouco, assim, nos resultados da abolição à época, né? Como foi vamos dizer assim, uma inserção que, na verdade, né, não ocorreu dessa população escravizada às ruas, né? Como eles se portaram a essa situação? A gente pode recuperar, né, vários estudos historiográficos realizados, né, dão conta de que havia uma carência muito forte e um descompasso, né, se a gente pensar que, por exemplo, imigrantes, né, pessoas que vinham da Europa e que nesse período de muita defesa de teorias racialistas, né? Havia essa ideologia do branqueamento aqui no Brasil e que foi incentivado, né? Sobretudo na virada do século XIX para o XX, né? Foi muito incentivado o branqueamento da população. Ao mesmo tempo, a gente tinha um escamoteamento das pessoas, então, negras, né, africanas, escravizadas, essa origem, né, essa matriz africana da cultura. Por outro lado, não houve, né, as pessoas não recebiam terras, não era considerado que elas merecessem algum tipo de apoio para recomeçarem as suas vidas, né? Então não é difícil a gente imaginar o tipo de dificuldade que elas enfrentaram, mas a gente também deve levar em conta que havia não só uma falta de apoio, mas também com inúmeras leis que foram então criadas na sequência, que também visavam a perseguir essas pessoas, né? Leis que criminalizavam, então, situando, né, no âmbito de vagabundagem, pessoas que estavam pelas ruas, muitas vezes procurando emprego, né? E que então eram recolhidas e presas. Leis que não permitiam que sujeitos frequentassem as escolas, né? A dificuldade de acessar
à escola, depois leis como da proibição da capoeira, do samba, itens culturais, né, pontos importantes da nossa cultura que foram então sendo totalmente perseguidos e colocando então essa população numa marginalização, né? Também pelo fato da gente ter um mercado que muda naquele momento, uma economia que passa a funcionar de outra forma, né? A gente percebe que muitas situações análogas à escravidão vão sendo criadas, né, para a figura da mucama, que muitas vezes a gente vai ter pensadoras como a Lélia Gonzalez, que vai mostrar o quanto isso está próximo, né, esse papel da mucama depois da empregada doméstica, de todos os toda a falta de direitos que elas enfrentam, né, até muito recentemente ainda maior, mas que até hoje, né, nessa discussão mesmo que a gente faz sobre o coronavírus, a gente debate muito isso, né, a obrigação de que as empregadas domésticas tenham que permanecer, mesmo nas piores condições de trabalho, sempre servindo, né, numa servidão muito análoga à escravidão. Então, esse processo de escravização, ele se interrompe, é lógico, e é por isso que a gente valoriza tanto essa data, mas também ela nos coloca essa necessidade de reflexão, né, sobre as consequências dessa escravização e sobre os processos pós-liberdade que foram colocados, né, sobre nós, sobre como nós tínhamos que sobreviver, né, sobre algumas outras populações que tiveram muito mais benefícios e direitos do que nós, né? E isso é justamente uma restrição de uma liberdade, de uma possibilidade de liberdade, porque quando a gente não tem os direitos das outras pessoas vivendo em sociedade, a gente está com essa liberdade justamente cerceada, né? Não, totalmente. E pensando assim um pouco nesse paralelo, né, que tu traz, assim, tanto do que aconteceu, mas o presente, né? Quais são as principais consequências que tu enxerga, né, dessa abolição que, de certa forma, a gente sabe que não foi realmente pensada, né? Ela precisava acontecer por uma pressão externa. Quais são as consequências que tu enxerga hoje na sociedade para a população negra? Tem esse economista, que é um pensador também da área das ciências sociais, que é o Marcelo Paixão, né, que é um teórico que é muito importante de dar uma continuidade, né, para essas outras pensadoras e pensadores que a gente tem, que ele vai falar que a sociedade brasileira tem um caráter antropofágico, isso é, ela se vale da cultura negra em seus vários elementos, sobretudo aqueles festivos, né? O carnaval, a música, mas na hora de retribuir, né? Na hora de aproveitar essas vidas, a gente acaba sempre, de uma certa forma, escamoteando, até desperdiçando ou perseguindo mesmo essas vidas, né? Isso a gente vai observar por meio do mercado de trabalho, no qual a população negra é aquela que sempre recebe os piores salários, né? E quando a gente for pensar nas mulheres negras, é ainda mais, esse número é ainda mais cruel, né? Essa desigualdade é ainda maior. Então, se a gente for observar como se dá também a nossa representação em novelas, mesmo em vários campos, né, da cultura, no cinema, no audiovisual, como um todo. Se a gente for pensar onde é que estão as pessoas que estão contando as histórias, isso é muito importante, né? De que forma as pessoas estão contando essa história e recontando, né? Apresentando possibilidades, porque quando a gente está falando de narrativas, a gente está falando disso também, né? Da possibilidade de não só contar o que houve, mas contar como a história pode ser. E a gente vai olhar como esses espaços estão sendo ocupados, e em sua maioria são por pessoas brancas, né? A gente ainda enfrenta dificuldades de ingressar nos postos de trabalho, né? Estamos lutando há muito tempo por uma reparação, mas o sentimento, que não é só um sentimento, mas são dados, né, estatísticos, apontam que há um escamoteamento dessa força de trabalho e, por conseguinte, então, o quê? Um maior empobrecimento, maiores dificuldades, né? Também essa dificuldade da gente encarar a sociedade brasileira como sendo uma sociedade, sim, racista, né?
E esse termo que a gente tem usado tanto, né, que nos ajuda tanto da Cida Bento, que é um conceito, né, que é a ideia desse pacto narcísico da branquitude, que segue desde esse período de escravização, né, que é de não falar sobre os seus danos, não falar sobre um trabalho, uma mão de obra que foi escravizada e, portanto, roubada. Então, a gente observa com muita facilidade esses efeitos da escravização, e, ao mesmo tempo, pensa que não são dados nem uma situação que nos coloca numa posição de vítimas, né? Mas de uma necessidade sempre de resistir e de estar numa posição de luta, né? Que nos impede muitas vezes de fazer outras coisas, de ter outros, né? De ter que, por exemplo, se for pensar no meu campo, né? Da literatura, tem que sempre reivindicar o espaço para literatura negra ou para escritores negros, escritoras negras, nos coloca uma necessidade de fazer, né, de ter um trabalho muito maior do que as outras pessoas, né, cuja sua existência já está posta. Elas não precisam reivindicar que elas são humanas, que elas são parte do todo também, né. Então, dessa forma, esses são os efeitos também simbólicos, que também não deixam de ser econômicos, né, de uma situação como essa que se vai encaminhando há tantos anos da mesma forma, né, que é o fato da gente ter que sempre reivindicar que sim, nós somos humanos, como a gente tentava reivindicar lá na época da escravização, para que então nós possamos ocupar, né, possamos reivindicar o mesmo espaço, né, a mesma remuneração, o mesmo direito de fala respeitado do que as outras pessoas, né? Então me parece que esses são alguns dos problemas que a gente ainda enfrenta como reflexo daquela escravização, embora vá, lógico, se modificando, né, em cada período. Eu acho que pegando esse teu gancho, assim, para a gente até finalizar, eu queria que tu falasse, assim, muito, né, do teu sentimento. O que que tu vê que a gente precisa fazer enquanto sociedade para mudar esse sentimento dessa falsa abolição, né, da gente realmente se sentir efetivamente inserido e vivendo essa sociedade de uma forma mais igualitária, né, que gere equidade efetivamente? A gente tem visto um esforço muito grande no poder público, né, para tentar reparar essas desigualdades. A gente pode pensar na política de cotas, que foi muito combatida, mas que hoje é algo que todo mundo percebe o quanto trouxe benefícios, né, para o serviço público, para as universidades. Então, é uma política totalmente vitoriosa, mas, ao mesmo tempo, a gente nota que nas empresas, no setor privado, nem essa política e nem outras políticas ocorreram, né? Se a gente for pensar naquela pesquisa bastante famosa, né, do Instituto Etos lá, que a gente tinha nos cargos de chefia quase nenhuma, né, na proporção pouquíssimas pessoas negras e ainda menos mulheres negras, né? E aí na hora dos patrões responderem, né, nos dirigentes responderem porque eles achavam que isso acontecia, eles admitiam que era errado, mas diziam que não sabiam o que fazer com aquelas pessoas naqueles cargos. Eles não conseguiam imaginar aquelas pessoas naqueles cargos e nem sabiam como fazer aquelas pessoas estarem à altura daqueles cargos. Então, a gente tem um enfrentamento que precisa ser feito, não só da parte da população negra, que reivindica esse espaço e que tem formação, tem lutado, isso vem de antes das cotas já, né? Tem lutado para estar à altura na sua formação, mas de uma sociedade que tem que entender também, sobretudo no setor privado, que vai ser necessário abrir mão do seu espaço, pensando nesse conceito da Cida Bento, né, abrir mão desse pacto narcísico da branquitude. As empresas também têm que ter uma consciência antirracista, que não basta só levar as discussões, fazer uma palestra por ano, escolher uma data para falar sobre racismo, mas ter no seu corpo de funcionários várias pessoas negras, não só um que vai ser o representante ou aquela pessoa que vai falar por todos, mas ter vários funcionários, fazer com que as pessoas negras tenham reais oportunidades de chegarem a postos, né, chefias, e também os bancos, né, começarem a pensar em programas em que, por exemplo, empréstimos e outras oportunidades de acesso ao crédito possam ser concedidas de forma diferenciada para pessoas negras, porque a gente já notou ao longo dos anos
que somente por políticas educacionais, isso tem vários estudos que apontam até o momento, que somente as políticas educacionais não conseguem resolver as desigualdades. Então não vai ser suficiente só as pessoas negras terem a melhor formação, porque isso já está ocorrendo. Mesmo com a melhor formação, elas têm os piores empregos e os piores salários. É preciso mais. É preciso, então, realmente que as pessoas brancas cortem na carne. Elas vão precisar, né, dar um passo atrás. Tem um teórico que eu gosto muito, que é o Rafael Osório, que era pelo menos vinculado à IPEA, que ele falava, né, que as desigualdades raciais no Brasil, elas são como uma corrida. As pessoas negras chegam sem tênis, não se alimentaram bem, não tem água para correr, e as pessoas brancas chegam com o melhor tênis, o melhor produto e tem que fazer, então, e estão prontos para fazer essa corrida. E que não tem como essa situação mudar, a não ser que as pessoas brancas olhem de fato para quem está correndo com elas e resolvam tirar o sapato e correr de igual para igual, parar de se enganar que elas são pessoas incríveis, superiores, como as teorias racialistas disseram para elas desde o final lá do século XIX e elas continuam acreditando. Fer, que aula, né? Queria te agradecer muito, assim, pela tua contribuição, por, né, todo esse conhecimento que tu nos trouxe. E é isso, assim, só te agradecer mesmo. Espero que tenha contribuído, Lu, e que bom conversar contigo, é sempre muito bom. Obrigada.